sejam muito bem-vindos para a nossa aula 11, que eu busco com ela introduzir um pouco para vocês um novo paradigma de programação, onde trazer a noção básica para vocês de como funciona esse paradigma. É interessante se vocês forem aprofundar na linguagem Python voltada para desenvolvimento de software e afins, tá bom? Então vou introduzir mais ou menos o conceito, como é que funciona para vocês, tá? E é isso aí, vamos que vamos. Então, pessoal, o que é basicamente programação orientada a objetos? Programação orientada a objetos ela organiza todo o seu código em torno de objetos, onde tem atributos e comportamentos cada objeto, correto? Então, basicamente, temos a classe que seria um molde, a estrutura inicial desse bloco de código, ou o objeto principal, geral. Imagine, por exemplo, essa classe pessoa. Pessoa é um objeto geral, correto? E o que seria uma classe geral, né? O objeto geral que se definiria uma classe, tá? E o objeto, de fato, é uma instância criada a partir dessa classe. É uma variação desse objeto. Então, poderia-se dizer, como no exemplo aqui, do meio aqui, que um aluno é o objeto de pessoa. Um aluno é uma pessoa, correto? Só que é uma variação de pessoa, entende? É mais ou menos nesse princípio, tá? Então esse código aqui é mais ou menos como inicia-se, como cria-se uma classe em Python, tá? Onde a classe pessoa é a classe na qual pretendemos criar, tá? Define a classe chamada pessoa como um molde, o objeto para criar novos objetos, tá bom? Ela descreve as características principais, tá? E os comportamentos, métodos e os objetos que esse tipo de classe terão, tá? Então, esse definite aqui, esse definite, ele é basicamente um método especial que é chamado construtor. Ele é executado toda vez, automaticamente, sempre que um novo objeto, uma nova classe, é criada, tá? Esse self.nome aqui, ele é basicamente uma referência do próprio objeto que está sendo criado, tá? Então, é um parâmetro obrigatório no qual, em todos os métodos de classe em Python, é necessário referenciá-lo, tá bom? O nome seria basicamente o self.nome igual a nome, né? Seria dentro da linha do construtor, né? Você vê que está indentado. Então, dentro do construtor, nós atribuímos o valor, né? Passado para o parâmetro nome, correto? E ao atributo nome também, tá? Então, self.nome significa que cada pessoa do objeto pessoa terá um atributo nome, perfeito? E aqui a gente criou, né, um objeto, uma instância da classe pessoa, e a gente exibiu esse parâmetro, né, a variável que armazena esse novo objeto, e depois a gente exibe ele no print, beleza? Basicamente isso. E então, complementando esse conceito de programação orientada a objetos, classes, objetos, temos o conceito de herança. O conceito de herança é basicamente a reutilização do código de outra classe, tá? Ele permite extensões também. E como é que funciona mais ou menos? A herança você define quais atributos uma classe filha, por exemplo. A classe aluno poderia ser, eventualmente, uma classe filha de pessoa, tranquilamente, tá? Estou aqui no exemplo aqui, eu defini como herança, né? E o que acontece? Essa classe aluno, né? Ela reutiliza boa parte do código presente na classe principal, na classe pai, né? Que fala que é a classe pessoa, porque
Se um aluno é uma pessoa, não faz sentido nós replicarmos todos os atributos da classe pessoa em aluno, entende? Então, para isso que serve a herança, para otimização de código e tudo mais, tá? Então, é basicamente isso, pessoal, que eu queria abordar no nosso conteúdo de programação orientada a objetos, tá? E recomendo vocês consultarem a documentação e aprofundando um pouco mais. E essa foi mais uma introdução de como funciona esse paradigma, tá bom? Eu espero vocês na próxima aula. Valeu!